Tudo bueno, pessoal? Sou o professor Leonardo Tartaruga e vamos dar sequência à disciplina de biomecânica aplicada à saúde e ao esporte. Na aula de hoje, vou tratar do assunto de energia, trabalho e eficiência mecânica. Vou também abordar nesse assunto o modelo biomecânico proposto pelo professor Cavani. E hoje é a aula 5, energia, trabalho e eficiência. Então, vamos começar compartilhando o tema. Uma das nossas referências é o livro do Blasevich, de biomecânica aplicada ao esporte, onde é a origem de alguns exemplos que nós vamos abordar hoje. É uma leitura de aprofundamento. Infelizmente, esse livro não está traduzido para a língua portuguesa, está em inglês, mas é de bem fácil acesso. Vamos lá, então. Vamos compartilhar a tela de slide aqui com o assunto de hoje. Então, começamos o assunto, né, de energia, trabalho e eficiência, abordando a descrição física, matemática das variáveis importantes de hoje. Então, durante o exercício, nós despendemos energia para o ambiente, né? E essa energia, ela advém de processos químicos que vocês viram em fisiologia do exercício, e essa energia química advinda em uma última análise dos alimentos, né, que nós consumimos, que depois é processado e armazenado, né, em várias formas de energia, elas são utilizadas no exercício através do nosso metabolismo, né, e boa parte dessa energia é transformada em energia mecânica, né, e essa transformação de energia química em mecânica vai resultar numa eficiência, né? Quanto mais o nosso organismo consiga transformar energia química despendida relativo ao exercício em energia mecânica, maior é a nossa eficiência, né? Mas, bom, para entender essa última variável, que é extremamente importante para entender desempenho, né, e é onde nós vamos terminar na aula, inclusive tratando de exemplos práticos, é importante nós entendermos as variáveis que compõem esse cálculo da eficiência. Então, para tanto, nós temos que entender a variável original, a mais simples, que seria a energia. Na verdade, não é uma variável de unidade simples, ela é composta, né? Mas é a variável mais simples dentro dessa análise da eficiência. Então, assim, vamos começar tratando do trabalho mecânico ou energia mecânica, né? O que é essa energia mecânica que nós trouxemos na introdução? Eu faço movimento, eu despendo energia metabólica, mas gero movimento. E com isso eu gero também uma energia mecânica ligada a esse movimento. Quais são as formas principais de energia mecânica relacionada ao exercício, ao movimento? Uma delas é a energia potencial, que tem relação com a altura do meu corpo em relação a um referencial inercial, né? E qualquer variação dessa altura será, portanto, uma variação equivalente de energia potencial, né? E ela é dada pela equação, né, de massa multiplicada pela aceleração gravitacional multiplicada pela altura. Ou seja, aqui é importante entender que massa multiplicada por aceleração gravitacional, isso vai me resultar em força-peso, né? A força é uma massa vezes a aceleração. No caso, quando eu estou em cima da balança, eu tenho ali a minha massa corporal, que multiplicada por 9,81 metros por segundo ao quadrado, vai me dar a minha força-peso. E ela é constante durante o exercício. Ela é constante. Portanto, em última análise, a energia potencial ela é dependente apenas durante o exercício da altura. O resto são constantes, elas não vão variar em função dos outros fatores. Os outros fatores serão constantes, então a nossa única variável será a altura em análise.
Muito bem. Essa é a energia potencial. Por exemplo, quando eu vou fazer um exercício de drop jump, ou salto em profundidade, né? Eu vou subir ali num balcão, né? Ou num banco e vou dar um passo à frente e vou fazer uma queda daquela altura do banco. Essa altura do banco vai me dar a variação de altura. Isso vai estar relacionado a um trabalho mecânico, a uma energia potencial relacionada a isso. Quanto mais alto é essa variação da altura, eu sei que eu vou variar mais a minha energia potencial. E isso vai ter um preço metabólico e de ação muscular, inclusive, para fazer a frenagem lá embaixo na hora da queda. Tá? Muito bem, isso vai ter repercussão com o impacto também, por aí vai. Mas, pois bem, a outra variável mecânica relacionada à energia mecânica fundamental em análise do movimento é a energia cinética, que tem a ver com a velocidade de movimento, com a velocidade. Só que ela não é linear como é a questão da altura. Ela é um pouquinho mais complicada. Aí envolve a massa também, né? Essa energia tem relação com a massa, então se eu tenho massa maior, eu terei uma energia cinética maior, mas no caso do exercício eu vou ter sempre a minha massa total constante. Portanto, ela vai ser também uma constante. O que vai variar é a velocidade, mas o impacto da velocidade sobre a energia, ela será ao quadrado dividido por 2, e terá mais peso do que a massa, nesse caso. E é o que vai variar, em última análise, no exercício. E é verdade, quanto maior é a velocidade, maior é a energia cinética. E, portanto, quanto maior é a variação da energia cinética, se eu acelero, eu vario muito a velocidade, ou eu desacelero, freno o movimento, uma grande variação, né? Eu teria uma grande variação também de energia cinética. Portanto, as coisas são correlacionadas também. Tá? E aí eu tenho também essa análise, por exemplo, em situações de aterrissagem, quedas, né, como o exemplo que eu tinha dado do drop jump. Eu dou um passo adiante, eu tenho ali uma altura de queda que terá relação com a variação da energia potencial. E essa energia potencial, ela também tem relação com a energia cinética, porque no instante infinitesimal que eu começo a queda, ali é considerada ainda uma situação zero. Eu estou no meu ponto mais alto ali dessa trajetória. Porém, no instante próximo, eu começo a aumentar minha velocidade, eu começo a cair, né, sob uma aceleração que será gravitacional. Eu estou numa situação de voo, né, depois do meu despregue, né, depois que eu retiro o contato do pé do banco, estou em queda livre. Ali eu vou aumentando a minha velocidade em módulo, vou aumentando essa velocidade a uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração gravitacional, que é a única força que vai estar atuando no meu corpo nessa fase aérea, mas a minha velocidade vai estar aumentando. Essa que é o importante. E, de novo, quanto mais tempo eu ter de queda, quanto maior for a altura, maior vai ser essa variação de velocidade. E, portanto, maior será também a energia cinética lá no final da queda. E isso também vai ter relação com o problema de impacto, com colisões. Por exemplo, colisões e impacto ligado a uma quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Mas, bom, vamos ficar por aqui, na energia cinética. Então, teria uma grande energia cinética em situações de maior velocidade. Pois bem, eu tenho já a minha terceira variável aqui descrita, eu já abordei até nos exemplos da energia, quando eu comecei a falar de variação de energia. Então, essa é uma das formas de eu visualizar, de eu calcular o trabalho mecânico. Veja que, inclusive, a unidade é a mesma do trabalho mecânico para as variáveis de energia. É sempre Joule. Tá? É sempre Joule. Mas por quê? Porque é uma subtração, na verdade, de duas energias, da energia final do meu sistema, da minha análise de movimento, né, pela energia inicial na situação do exercício. E aí vem, opa, final menos inicial. Lembram lá da regra do delta, né? Então, eu vou ter ali uma situação que trabalho mecânico, ele é também, de certa forma, a variação, delta de energia, ou variação de energia, né? Ou, em outras palavras, energia final menos energia inicial.
o quanto eu vario de energia mecânica, me dá o resultado de trabalho mecânico, né? Trabalho mecânico. E essa variação de energia que vai ser importante para o exercício, porque vai ter relação com gasto energético, né? O quanto eu vario a minha energia mecânica vai ter muita relação com o meu gasto energético. De novo, ali essas variações de energia química, metabólica e a variação de energia mecânica ligada ao movimento, ao exercício, e essas duas relações, elas vão me dar, em última análise, a eficiência mecânica, que é a última equação. Mas, antes de falar ainda da eficiência mecânica, eu tenho a última variável aqui nessa parte inicial da aula de descrição de variáveis, né, que é a potência mecânica. A potência mecânica, vejam que a unidade agora muda. Eu adiciono mais uma variável ali para o cálculo dela, que é me dado aqui depois da igualdade, que é trabalho ou variação de energia, é dividido pelo delta tempo, ou variação de tempo. Em outras palavras, essa potência mecânica ela também é igual a delta de energia, ou trabalho, dividido por delta tempo. Lembrem, delta, onde eu tenho a delta, é sempre a situação final menos a inicial. Então, é delta energia, energia final menos inicial, dividido por tempo final menos inicial, né? Ou seja, em outras palavras, a potência mecânica vai me dizer o quanto eu despendo de energia em função do tempo, ou rapidamente, ou mais rapidamente. Quanto maior é a potência, mais eu tenho essa relação. Mais eu gasto energia, mais eu vario energia em menor tempo, no menor tempo possível. Isso é potência mecânica. Então, eu adiciono ali uma questão temporal e de taxa, né? Que eu tenho uma ideia do quão rápido eu gasto essa energia, essa potência mecânica. E isso tem muita importância com o quê? Com metabolismo no exercício, porque eu sei que as minhas rotas metabólicas durante o exercício, elas têm relação com os limites temporais que cada rota tem de produzir energia. Por exemplo, o sistema aeróbico nosso, ele é um sistema bastante eficiente, me faz eu executar exercícios por várias horas, porém ele tem um limite de potência, né? Ele tem um limite de potência. Ou, em outras palavras, é dizer o seguinte: se eu aumento muito a demanda de exercício por tempo, né? Eu gasto muita energia em pouco tempo, eu chego num limite do uso dessa energia aeróbica. Ela é muito eficiente, mas ela tem um certo limite. Eu não posso aumentar essa potência do exercício. É dali que vem o termo até de potência crítica ou potência limite, que tem a ver com uma noção de limiares metabólicos que vocês viram em detalhes em fisiologia do exercício. E aí, o que acontece? Quando eu ultrapasso esse limite, essa potência crítica, eu começo a ter uma predominância, não significa que eu não tenha usado antes, mas eu tenho uma predominância de um metabolismo anaeróbico para o exercício, que me permite realizar exercícios com potência mecânica muito alta, né? Ou seja, variações ali de energia potencial, cinética muito altas em prática, sprints, saltos, com grande potência, seja metabólica ou mecânica. Mas eu tenho um limite. Eu tenho um limite da capacidade desse sistema. Eu consigo executar esse exercício, mas por pouco tempo. Embora eu gere grande potência, eu não suporto durante muito tempo esse exercício, porque a quantidade de energia disponibilizada naquele exercício, ela é limitada, né? Ela é limitada. Embora eu possa usar muito rapidamente, ela tem um limite de capacidade, é como se tivesse uma caixa d'água ali isolada de energia, eu uso ela muito rápido, mas é, depois que eu gasto essa caixa d'água, eu não tenho mais energia. Isso está relacionado a determinantes bioquímicos, inclusive de quantidade de ATP muscular presente, né, creatina quinase também, e atividades enzimáticas ligadas à função ali do metabolismo anaeróbico. Tá? Isso tudo é ligado a exercícios onde eu gero muita potência mecânica. Eu vou me usar de metabolismo anaeróbico, seja ele glicolítico anaeróbico ou lático,
seja ele mais potente ainda, anaeróbico alático, ou da fosfocreatina. Tá? Muito bem. E a eficiência mecânica, que ela é dada como um percentual, e aqui talvez eu tenha faltado aqui, talvez não, faltou aqui eu colocar aqui como é em percentual, então depois do sinal de igual, eu poderia ter ali antes do trabalho mecânico o dado de 100% aqui, 100, né, para transformar em porcentagem esse valor. Tá? Então, vamos deixar aqui o sinal um pouquinho parecido. Deixa eu ver se a gente já começa, já arruma isso. Ficar bem no limite aqui da visão, mas a gente já deixa. Então, trabalho mecânico dividido pelo custo metabólico, mas essa divisão é multiplicada por 100, né, que me dá um valor percentual. Ok? Em outras palavras, como eu falei no início da aula, a eficiência mecânica ela vai ser conceitualmente dada como a quantidade de custo metabólico, quantidade do que eu gasto da energia metabólica para executar exercício, o quanto dessa quantidade, né, a fração dessa energia metabólica despendida que eu consigo transformar em energia mecânica. Em outras palavras, em variação de energia mecânica ou trabalho mecânico, né? Ou seja, um custo tem a ver com uma variação e trabalho tem a ver com variação também, né? Então, se eu tivesse um sistema perfeito, e na natureza a gente sabe que nada é perfeito, né? Geralmente a gente usa isso como sistemas ideais, né? Se eu conseguisse transformar toda a minha energia metabólica em energia mecânica, eu teria uma eficiência de 100%, né? O valor do trabalho seria igual do custo metabólico. Os valores de numerador e denominador iguais, um dividido por outro, qual seja ele, vai me dar um, né? Vai dar uma igualdade, vai me dar um, né? E isso multiplicado por 100 vai me dar 100% de eficiência mecânica. É claro que a gente tem perdas, né, em todos esses processos metabólicos. Eu tenho sempre uma produção de calor, eu tenho também uma atividade muscular que não é diretamente relacionada à produção de trabalho mecânico, eu tenho as cocontrações, né, musculares, eu tenho atividades posturais, né, de manutenção de postura, ações de grupos musculares que são auxiliares ao movimento, né, que não geram o trabalho mecânico, e, portanto, tudo isso, toda essa atividade metabólica relacionada a atividades que não sejam diretamente relacionadas ao trabalho, fazem com que diminua a minha eficiência, porque aumenta o custo sem gerar trabalho. Ou seja, se no denominador vai aumentando, o resultado dessa eficiência vai caindo. Tá? Então, essa é a eficiência mecânica, que é bem importante, porque é muito relacionada a desempenho de vários tipos de movimento, de exercício no nosso dia a dia. Vamos para exemplos. Vamos começar com o exemplo da energia. Aqui eu tenho alguns casos, que depois provavelmente eu vou fazer isso ainda em alguma aula com vocês, onde eu vou pedir que vocês me calculem, né, a energia cinética numa situação, por exemplo, de um arremesso. Aqui eu tenho um arremesso de um peso, né, de 7 quilogramas e alguma coisa, e 260 gramas, né, mais ou menos 7 quilogramas, arremessados, e quando esse peso sai da minha mão, ele sai a uma velocidade de 18 metros por segundo, uma velocidade muito alta. Isso transformado para quilômetros por hora é multiplicar por 3,6. Isso vai dar em torno de uns 60 quilômetros por hora, né? Um arremesso bem potente, né? E vou ter também o tempo para arremessar esse peso, ele será ali de 0,2 segundos. Mas nesse caso, para eu calcular a energia cinética, o que eu preciso desse exemplo, eu tenho aqui só com essas duas informações. Eu tenho a massa, né, de 7,26 e a velocidade. Vamos ver aqui então como é a solução desse problema. Tá?
Então, eu tenho aqui, ao invés de dividir por 2, eu multiplico por 0,5, que é o mesmo, dá no mesmo, tá? E o que que eu tenho aqui, então? Eu tenho massa, 7,26, vezes a velocidade, que é 18, só que ao quadrado, tá? Isso vai me dar um resultado, aí entra a calculadora, de 1.176 joules. Joules. Essa é a energia cinética. Então, aqui a gente tem um exemplo onde eu já vou fazer uma brincadeira aqui com uma eficiência mínima calculada aqui. Essa atividade de arremesso, ela é uma atividade onde meus músculos propulsores, eles vão operar em predominância com ações concêntricas. Isso tem relação com uma eficiência de 0,25, de 25%, vamos colocar assim, de 25%. Significa que para toda a energia metabólica para realizar essa tarefa, eu transformo em energia mecânica só 25%. Isso tem relação, inclusive, com a eficiência do músculo isolado. Então, provavelmente eu tenho mais perdas com as contrações, etc. Mas, minimamente, essa eficiência é de 25%. Muito bem. Qual será o custo metabólico? Então, tendo em consideração que é de 25%, ou seja, o meu custo metabólico ele tem que ser 4 vezes maior do que esse trabalho mecânico. Multiplicando, então, essa energia cinética despendida, estimando ela a partir de uma eficiência de 25%, o que eu faço é multiplicar esse valor por 4 e eu tenho meu custo metabólico para essa tarefa. É um custo metabólico mínimo. Tá? Eu peguei aqui como referência para a gente ter ideia de o que significa esses valores, 4.700 joules de gasto de energia para essa tarefa, em unidades de caloria que eu adoro, né? Que não é nada saudável, tá? O pessoal da nutrição aí fica muito chateado comigo, mas tendo relação que 1 joule está para 4,2 caloria, que é geralmente a unidade que a gente tem de energia dos alimentos, tá? A gente consegue relacionar o quanto, em termos de bolachas recheadas, né, uma marca aqui, né, daquelas nada saudáveis, né, vamos deixar registrado, o quanto seria de ingesta, ou seja, o quanto eu preciso de comer bolacha recheada para poder desenvolver aquele arremesso de peso. Eu tenho que, para cada bolacha recheada, eu tenho em torno de 10.000 joules, né? Só que para cada arremesso eu gasto 4.700 joules. Isso significa que eu tenho que fazer 2 arremessos para conseguir compensar uma bolacha recheada. Tá? Que, em outras palavras, tendo em consideração que o custo metabólico da velocidade de caminhada ótima em seres humanos é em torno de 2 joule quilograma metro, eu fiz um cálculo aqui, que eu não vou me adentrar aqui, mas seriam em torno de 50 passos para uma pessoa da minha massa corporal, que é de 100 quilogramas. Eu teria que executar 50 passos. Se eu pesasse bem menos, se eu pesasse 50 quilogramas, a metade disso, eu teria que executar o dobro de passos. Eu teria que executar 100 passos para compensar aquela bolacha recheada. Vejam como custa, né, essa bolacha recheada. Tá? Muito bem. E aqui a gente já fez um exemplo, a gente já puxou até uma questão de eficiência, mas é mais para dar para vocês um exemplo de unidades assim que a gente possa usar. Um outro exemplo agora é usando a medida de trabalho em um dado exercício. Então eu tenho aqui um levantamento de peso, tá, básico, né, onde eu uso ali meus braços, eles fazem uma atividade eminentemente isométrica e eu vou ter meus músculos antigravitários realizando a elevação ali do corpo com a elevação do peso. Tá? Vamos considerar que o peso esse elevado é de 80 quilogramas e a elevação é de 40 centímetros. 40 centímetros. Pergunta é, qual é o trabalho? Tá? A abreviação de trabalho é W em maiúsculo, que pode confundir um pouco com watts, que é a unidade de potência. Temos que cuidar, porque trabalho tem como unidade o joule, tá? O joule. Mas onde vocês vejam
o W maiúsculo, ele como variável, ele é trabalho, tá? Esse trabalho, ele pode ser considerado também como força vezes distância. Essa é outra forma de eu calcular trabalho. E é o que eu vou usar aqui, porque eu tenho dados de massa, portanto, eu posso calcular força-peso disso, porque eu sei que eu estou sob uma ação gravitacional nessa situação, tá? Que é multiplicar por 9,81, e tenho também a distância diretamente aqui da tarefa, que é a elevação do peso, que é 40 centímetros, que em unidades do sistema internacional é 0,4 metros. Tá? Muito bem. Calculando isso, então, eu tenho lá, arredondando, que a aceleração gravitacional é igual a 10, ao invés de 9,81, eu tenho 800 newtons aqui, tá? Dessa forma que eu chego, dessa massa para essa força-peso, e e aí eu tenho uma força, né? Por isso que eu chego nisso, por enquanto, quando eu tenho 80 quilogramas, eu não tenho força, tenho só apenas massa, né? E multiplico pela distância, que é 0,4 metros. Isso vai me dar 320 newton-metro, que é uma unidade de trabalho, é uma unidade também de torque, como nós vimos na outra aula, né? Então, é uma unidade de torque, mas também, quando eu tenho newton-metro, eu tenho aí uma unidade de trabalho, que é joule, a unidade joule, que é do sistema internacional. Ou seja, para executar esse exercício, eu gero 320 joules, ok? Muito bem. Um outro exemplo aqui. Agora, um agachamento com arrancada, né? Onde a massa é de 150 quilogramas, a elevação é de 50 centímetros, tá? É de 50 centímetros, que é 0,5 metros, né? É metade de 1 metro, 0,5 metros. E o tempo dessa arrancada é de 0,2 segundos. Aqui sim vai entrar a questão do tempo, porque eu vou calcular a potência em que eu faço esse movimento. Então, eu não quero só saber o quanto eu gerei de trabalho, mas quero saber também por tempo isso. E isso me dá potência. Vejam que aqui eu já trabalho com essa potência, posso trabalhar ela de várias formas. Eu tenho uma unidade de, aqui, trabalho, força vezes distância, que é trabalho, dividido pelo tempo, tá? Que nós vimos lá que era delta tempo, mas aqui a gente já pode considerar esse tempo como delta tempo, vai ser o tempo que eu executei, que é 0,2 segundos, é um tempo final menos inicial, ou seja, esse gesto todo durou 0,2 segundos, já me dá o resultado aqui. Mas posso também, se eu separo dessa forma, vejam o que eu tenho aqui. Eu tenho força vezes distância. Se eu separo ela aqui, eu tenho força desse lado. Se eu separo a equação, então está multiplicando o quê? O que vem adiante aqui, que é distância dividido por tempo. Opa, distância dividido por tempo é o quê? É um dado ligado à velocidade. Nós vimos, inclusive, que essa distância, se a gente tratar como distância, seria uma rapidez. Nós vamos considerar esse d como deslocamento, para manter só a variável como uma variável que não é escalar, tá? Então, não é, então vamos deixar aqui como deslocamento dividido por tempo, tá? Então vai ser uma unidade vetorial. E aí eu vou ter velocidade, ou seja, força vezes d dividido por t, que é velocidade, me dá uma ideia de potência também, que é bastante importante. Nós já falamos, inclusive, no início de aula, né? Que muitas aplicações em exercícios de sprint, saltos, têm feito essa dimensão de entender a potência mecânica nos saltos, nos sprints, e suas determinantes, que é a força e a velocidade. Eu posso entender a partir disso, né? Dessa ideia de trabalho dividido por tempo, que separadinho aqui eu consigo chegar nessas duas dimensões. A potência, ela vai ser o produto da força e da velocidade. Eu tenho que ter as duas altas. Eu vou ver que não vão ser sempre máximas as duas, mas o equilíbrio das duas, o maior possível, vai me dar uma otimização, né, entre força e velocidade,
que vai resultar numa potência ótima em dadas condições. Nós vamos ver em outras aulas, mas aqui já é o primeiro exercício que a gente tem desse caso. Potência é igual a força vezes velocidade, tá? Bom, vamos lá para o exemplo nosso, tá? Que no caso não é nem usando essa força, velocidade, é usando mais os dados de massa, força e elevação e tempo. Tá? São outras partes. Aí eu tenho aqui o resultado disso. Eu tenho que, se a massa é 150 quilogramas, a força-peso é 1.500, né? Aceitando ali que a aceleração gravitacional é igual a 10 para facilitar o cálculo. Seria um pouquinho menos do que isso. Mas tudo bem. Tá? Então, para fins de exemplo apenas pedagógico, 1.500 newtons de força-peso, né? Força, vezes o quê? 2,5 metros por segundo. Como é que eu chego nessa velocidade que fecha a equação de cima? Vamos por partes. Então, eu tenho a força aqui, que é igual a 1.500 newtons, e vamos destrinchar um pouquinho essa velocidade, que é o deslocamento dividido por tempo, né? O que é o deslocamento aqui? É o 0,5, eu tenho aqui a elevação, 0,5 metros, dividido por tempo, que é 0,2. Eu só substituo dt, eu tenho a potência que eu gero. Então, 1.500 vezes 0,5 dividido por 0,2, que vai me dar 3.750 watts. Aí entra a unidade de potência. Tá? A potência metabólica, a potência mecânica é dada em watts. Tá? Ou seja, é um trabalho, mas também relacionado a, ao tempo, né? É o trabalho que eu faço por unidade de tempo, né? Essa é a ideia. Então, tenho ali 3.750. E como último exemplo dessa nossa aula, aqui nós temos um exemplo bem prático, que é bem interessante para a gente entender o que é essa eficiência mecânica, ou apenas eficiência. Vamos aqui o exemplo que eu vou trabalhar com vocês. Imaginem uma série de saltos que eu faço com o meu aluno, tá? Em que ele gera um trabalho mecânico, que nós já vimos. Nós vamos ver como calcular aí nessa situação, tá? Geralmente eu posso me utilizar até tapetes de saltos, é, câmeras, celulares com câmeras permitem fazer essa estimativa, né, do quanto de trabalho mecânico e potência mecânica eu consigo gerar em exercícios de saltos. Então, imagine um exercício de saltos verticais, salto no mesmo lugar, né, em que eu executo esse exercício. Imaginem esse exercício sendo submáximo, que me permita fazer durante algum tempo, um certo número de repetições, e eu consiga atingir uma frequência cardíaca. Né? A frequência cardíaca é um marcador clássico nosso de intensidade de exercício, intensidade metabólica. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, aqui eu tenho uma informação mais interna, que é a frequência cardíaca, e tem uma informação mais externa. Vejam que isso aí tem a ver também com aquela nomenclatura usada lá em treinamento físico, que vocês viram com o professor Giovanni, né? Onde a carga externa geralmente é um marcador de distância, um volume geral, o tempo do exercício, ou às vezes, inclusive, o trabalho mecânico, é uma medida até muito mais direta sobre esse dado de carga mecânica. Então, nesse caso de saltos repetidos durante algum tempo, eu vou ter a energia cinética como uma medida dessa carga externa, tá? Que será o trabalho mecânico também na equação lá da eficiência. Bom, e por outro lado eu tenho a carga interna que está aqui em cima. Esse WHRR, isso é a abreviatura em inglês de frequência cardíaca de reserva, que é dada pela equação que vocês viram lá na disciplina de treinamento físico, né, que é uma das formas de eu prescrever treinamento, considerando não apenas o percentual da frequência cardíaca máxima, mas considerando também o percentual da frequência cardíaca máxima
como uma fração de uma zona verdadeira de frequência, que é entre a frequência de repouso e a frequência máxima, né? E a partir dessa zona, ou seja, desconsiderando a frequência cardíaca de reserva, eu vou considerar só a frequência cardíaca real e vou calcular um percentual entre essa máxima e essa de repouso, que é onde varia a frequência cardíaca no mundo real, né? No mundo do exercício. E aí eu vou ter a equação desse percentual da frequência cardíaca de reserva, que é dado pela frequência cardíaca de exercício, subtraído pela frequência cardíaca de repouso. Essa subtração toda, entre parênteses, ela é dividida por outra subtração, né, que vem ali da frequência cardíaca máxima pela frequência cardíaca de repouso, e tudo isso, essa divisão dessa parte do numerador pelo denominador, é multiplicada por 100, para me dar um valor em percentual. Então, aqui eu tenho os valores, vejam, 140 de frequência cardíaca de exercício, 60 de repouso e 180 de frequência cardíaca máxima. Lembrando que para eu estimar essa frequência cardíaca máxima, eu posso determinar ela num teste de esforço máximo, mas geralmente o que é feito é estimado. Lembrando que não podemos usar o 220 menos a idade. Aquela equação tem muito erro, né, e há muitos anos já foi descartado na literatura. Eu tenho que usar, então, as propostas de Robergs ou de Tanaka. Tá? E, bom, eu vou determinar, então. Determino que meu sujeito lá tem 180 batimentos. E aí eu jogo na equação. Então, vai me dar lá que frequência cardíaca de exercício menos a de repouso, né, dividido pela frequência cardíaca máxima menos a de repouso, tudo isso multiplicado por 100, me dá um valor de 67,7, 68, quase 70% da frequência cardíaca máxima. Essa forma de expressar o percentual, ela tem uma boa relação com o percentual também de VO2 máximo, que está ligado a um bom marcador de potência metabólica. Então, ele não é uma medida direta de potência metabólica, porque está longe de ser watts, essa unidade é adimensional, é um percentual, como a gente viu lá na primeira aula de biomecânica, mas ela representa muito bem uma potência metabólica. Tá? Ela representa, é um número normalizado, estimativo de uma potência metabólica. Portanto, eu tenho a potência metabólica e tenho também a potência, digamos, mecânica durante o gesto, né, que pode ser dado ali, nesse caso é expresso como uma energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2, energia cinética. Então, tem um sujeito com 75 quilogramas, vezes a velocidade de salto, que esse cálculo é feito logo após que o pé sai do solo, tá? É a situação de despregue, né, de desprendimento do corpo lá, em situação de voo, que é de 2,4 metros por segundo, isso eu posso estimar, né, por testes de saltos ou medir diretamente, tá, com plataforma de força. Eu tenho 2,4 ao quadrado dividido por 2. Tudo isso vai me dar 181 quilograma-metro ao quadrado, que isso é uma unidade também de joules. Tá? Isso seria 181 joules. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte relacionada ao trabalho mecânico no numerador, dividido pela carga interna, que é algo que representa aquilo que eu comentei para vocês de uma potência metabólica. Isso é a equação de trabalho mecânico que a gente viu lá na primeira aula, no primeiro slide da aula de hoje. Trabalho mecânico, né, com uma energia cinética calculada, dividido por custo metabólico, que o seu representante não é exatamente custo, é algo relativo a uma potência metabólica, mas é uma informação metabólica. E a partir dessa razão, eu tenho uma eficiência. O que eu vejo no meu dia a dia do treino calculando essas duas coisas? Vai me dar lá um valor que é 2,68. Tá? Isso aqui não tem uma unidade com sentido físico claro, isso eu posso chamar até de uma unidade arbitrária, tá? Que é de 2,68, né? Que advém dessa divisão, 181,5 dividido por 67,7, mas ela me representa uma eficiência. O que eu vou esperar isso com um treinamento, por exemplo?
Se eu tenho esse valor com sujeitos inicialmente sedentário, e ele treina saltos, inclusive, treina aerobicamente também, com alguma especificidade disso, ou também ele faz treinos específicos até nos esportes, por exemplo, o que vai acontecer depois de meses de treino? É essa eficiência aumentar, que significa dizer o seguinte: esse cara, em geral, ele consegue saltar mais alto e, portanto, gerar mais energia mecânica no numerador, gastando menos energia, né? Ou saltando mesma altura, gastando menos energia. Ele vai usar um percentual, né, de frequência cardíaca máxima menor, né, a frequência cardíaca de reserva, vamos chamar assim, menor para executar essa tarefa. Ou talvez ele faça essa mesma frequência cardíaca percentual, 68, mais ou menos, né, saltando mais. Isso também vai indicar uma eficiência maior, tá? Num teste de saltos. Então, eu consigo ter essas medidas e eu tenho um substituto ali de uma eficiência de movimento, tá? Muito boa, inclusive. Tá? Esse é um bom exercício onde eu uno informações da fisiologia com essa informação da biomecânica, tá? Muito bem. Para terminar a aula, nós temos o modelo fisiomecânico de Cavanha, proposto pelo professor Cavanha, que eu comentei para vocês em aulas passadas, foi um dos meus orientadores durante o doutorado no meu estágio no exterior, onde, inclusive, nós, com o Marcelo Kurgens, que foi um aluno que estudou comigo, fez o doutorado sob minha orientação, nós escrevemos esse artigo, onde a gente aborda especialmente esse modelo do Cavanha, uma das coisas mais ricas desse artigo de revisão, publicado na Frontiers in Physiology. E nós propomos, então, explicar em mais detalhes esse modelo do professor Cavanha, que, resumindo, é o quê? O professor Cavanha vai propor que a eficiência do movimento geral ela vai ser determinada por duas eficiências principais. Uma é a eficiência de transmissão, que tem a ver com a transmissão da máquina, a eficiência da máquina, tá? E outra vai ser denominada eficiência muscular ou do motor. Vamos começar por essa do motor, seguindo o caminho da energia, que é sempre uma dica boa de inspiração do professor Cavanha, do professor Minetti também. Nós temos energia química armazenada no organismo. Quando nós executamos exercício, nós despendemos parte dessa energia química. Nós usamos combustível para o exercício, para quebra de ATP em última análise. E é isso que um motor de um automóvel por combustão faz também, né? Ele produz uma energia mecânica movimentando pistões a partir de um processo de combustão que vai me dar essa transformação de energia química em energia mecânica. E é o que nós temos ao nível muscular. Nós temos o uso de uma energia metabólica que se transforma em energia mecânica. Ou seja, eu gero tensão no meu músculo e quando eu encurto esses sarcômeros, eu aproximo mais as linhas Z dos sarcômeros ou do feixe muscular como um todo, eu gero trabalho mecânico, né? Tá aí o movimento dos pistões, digamos, porém biológicos, né? Os nossos músculos são motores biológicos, né? Não é força de expressão, eles realmente têm essa tarefa, entre várias, né? Uma delas, das principais, é gerar movimento e gerar trabalho mecânico. Muito bem. Então, ali eu tenho uma eficiência do motor, que na verdade reúne uma série de eficiências internas, dos processos oxidativos, ventilatórios, metabólicos, processos de transformação também bioquímica para armazenagem da energia. É uma série de passos que vão envolver essa eficiência muscular, né? Mas que eu vou analisar como um todo, sendo a energia química que eu gastei para gerar um determinado trabalho mecânico, uma variação de energia mecânica, né? E essa é a eficiência muscular. Porém, esse é um problema que a fisiologia do exercício vai trabalhar bastante, mas ela não resolve a eficiência geral do movimento. Porque eu executar apenas uma contração não resolve a tarefa do meu gesto motor. Eu preciso também que essa energia gerada ao nível de músculo ela seja enviada, né, e me faça um balanço energético com o ambiente externo, com a necessidade que exige o meu exercício. Então, por exemplo, eu tenho que correr num sprint contra a barreira do vento, né? Essa é uma energia mecânica que eu tenho
que gerar para vencer essa barreira do vento, né? Então, essa energia mecânica inevitável, que é da barreira do vento, criada pelo meu movimento à frente, deve ser desenvolvida com o quê? Com energia química, que vai ser transformada em energia muscular, mas essa energia muscular ela tem que ser deslocada para o ambiente. E isso vai ter relação, por exemplo, com a posição do meu corpo, com a geração das forças internas que vão se transferir para o ambiente, e ali eu vou ter a minha segunda eficiência, que é uma eficiência de transmissão, ou da máquina. A máquina é num sentido, do termo latino, máquina, que significa também estrutura, carroceria, estrutura, né, seria o termo melhor. Ou seja, relacionado também a toda essa tarefa, que é o quê? É transportar essa energia mecânica gerada ao nível de motor, que no caso, diferente do automóvel aqui, nós temos elas distribuídas em todo o corpo, para o ambiente, através de um sistema de transmissão, né? Que vai ter relação, inclusive, com o design desse carro, porque se eu conseguir ter um design que gere menos trabalho inevitável externo, isso é bom, porque eu vou precisar de menos energia em todo o meu sistema para vencer essa barreira inevitável, né? No nosso caso, na locomoção, nós temos que gerar uma quantidade de energia ali mecânica e gerar trabalho mecânico de forma muito importante através do contato dos pés no solo, né? Onde eu freno e reacelero a cada passo, né? E isso é tudo uma variação de energia que eu preciso dos meus músculos produzindo lá, então gastando energia química, gerando trabalho mecânico e transferindo essa energia para o ambiente, para todo o balanço energético do exercício. E aí eu vou ter a transmissão do meu sistema. Se eu tenho articulações, por exemplo, que são instáveis, como é o caso do envelhecimento, muitas vezes devido a questões da sarcopenia, que também vão gerar uma instabilidade articular, isso vai resultar em um maior gasto de energia para eu manter a estabilidade dessas articulações e conseguir fazer essa transmissão, né? Então, quando eu tenho um automóvel velho, que eu escuto o barulho, né, o nhaco-nhaco do automóvel todo, é porque ele tem um sistema de transmissão que não está funcionando de forma otimizada. Se eu tenho um automóvel que perdeu o balanceamento e a geometria, né, eu sei que eu vou gastar mais energia para andar com esse automóvel. E a mesma coisa é com o nosso corpo. Quando eu começo com um processo lesivo em articulações, estruturas, eu também vou estar ali causando uma situação que vai estar colocando em desafio a transmissão desses sistemas. Eu vou estar claudicante, eu vou estar assimétrico, eu vou estar desequilibrado, com pouca estabilidade, e tudo isso são causas para uma atividade muscular maior que vai fazer com que a eficiência desse movimento caia por uma questão de perda de eficiência de transmissão. Tá? Aqui eu tenho uma resolução dessa eficiência em modo matemático. Tá? Eu não quero me deter muito aqui, mas para visualizar para vocês que a eficiência geral ela é também o produto das duas eficiências, da eficiência muscular e eficiência de transmissão. E aqui eu tenho elas, e sempre no sentido da energia, da esquerda para a direita. Então, eu tenho a eficiência muscular, que é o trabalho muscular dividido pelo custo metabólico, multiplicado pelo trabalho mecânico externo para o ambiente, dividido pelo trabalho muscular. E aqui eu tenho sempre o sentido do denominador para o numerador, né? O quanto de custo metabólico se transforma em trabalho muscular me dá uma eficiência maior, né? E o quanto dessa energia, desse trabalho muscular, agora aqui embaixo, se transforma em trabalho mecânico, vai me dar uma eficiência de transmissão. Mas a cada processo eu perco um pouco, né? E aí essas duas coisas, essas duas perdas multiplicadas, no caso, vai me dar a eficiência geral de movimento. Mas eu tenho uma sacada aqui para chegar nessa eficiência geral, que é entendendo que no numerador e no denominador aqui eu tenho trabalho muscular, eu consigo cortar isso e transformar isso como se fosse uma constante do cálculo. E a eficiência geral de movimento, ela vai se dar por o trabalho mecânico externo dividido pelo custo metabólico. É dali que vai vir a eficiência mecânica. Mas antes de mostrar isso, queria mostrar só para vocês que a eficiência ela pode aumentar a partir do treinamento aeróbico, quando eu sei que eu gasto menos
energia metabólica para gerar o mesmo trabalho muscular, né? O meu treinamento aeróbico faz isso, que eu observo no que sujeitos que não mudam seu padrão de caminhada, mas depois de 3 meses de treino aeróbico, gastam menos energia, a frequência cardíaca deles baixa, aquele percentual da frequência cardíaca de reserva diminui. Tudo isso é um sinal de que a eficiência melhorou, especialmente por uma eficiência muscular, né? Ou metabólica também. Por outro, o treinamento de força também vai me dar isso, tá? Mas, por outro lado, eu posso ter restrições, o envelhecimento, em casos mais pesados, o DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença onde faz uma restrição, né, é uma doença que ataca exatamente a função pulmonar e vai restringir, vai dar como resultado um exercício com presença de dispneia, de falta de ar no sujeito. Isso é uma restrição central, ou seja, a minha eficiência muscular ela vai estar comprometida aqui. Porque eu vou executar exercícios e vou ter limitantes para executar isso que vão resultar num custo metabólico muito alto e uma perda de uma eficiência. Mas também posso ter restrições ao nível da eficiência de transmissão, onde eu tenho aqui a questão do Parkinson, né? A doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa, das mais comuns que nós temos, em que, inclusive, nós trabalhamos isso nos nossos projetos de extensão ali na URGS, né? Com caminhada nórdica, dança, ritmos brasileiros e exercícios dentro da água, onde nesses sujeitos eles têm, a partir de um problema central, né, neural, eles têm todo um acometimento sobre o controle motor, e eu vou ter padrões de movimentos que não são otimizados, e aí minha eficiência de transmissão vai ser bem reduzida e isso vai restringir todo o desempenho ali de exercício que eu vou ter nesses sujeitos, né? Inclusive trazendo prejuízo, porque eles se exercitam um pouco, e eles vão ter também uma redução da eficiência muscular por uma perda de uma capacidade aeróbica, e tudo isso é uma bola de neve que gera muitas vezes inatividade e por aí vai, tá? Mas advém desse potencial aqui de eu reduzir minha eficiência geral. Então, esse modelo do professor Cavanha, ele é uma forma de resumir um pouco o nosso problema do exercício, de uma forma que integra um pouco a fisiologia e a biomecânica. É um bom exemplo, um bom modelo que permite eu fazer uma análise integrativa dessas situações. Aqui eu tenho, então, o corte, né, de trabalho muscular, né, no numerador e denominador, a partir das duas eficiências, que vão resultar no quê? A eficiência geral de movimento sendo tratada como trabalho mecânico dividido por custo metabólico. No exemplo dos saltos, que eu mostrei para vocês, é que o trabalho mecânico aqui foi considerado como a energia cinética do salto, né? Enquanto que o custo metabólico foi tratado como um percentual da frequência cardíaca de reserva, né, como um representante de uma potência metabólica, né, ou de um trabalho metabólico, que é um tanto estranho isso, alguns autores até usam, tá, mas sempre dá essa ideia, né, de um custo metabólico e, portanto, me dá uma boa representação de uma eficiência de movimento. Isso é importante eu encontrar nos testes e conseguir avaliar isso, que vai me dar sempre uma ferramenta muito útil para a prática do exercício. Exemplos, então, da eficiência de transmissão e do motor. Eu tenho aqui o ciclo ergômetro, então exercícios em bicicleta ou testes de esforço em bicicleta versus testes em esteira. Caminhada e corrida. Nesse caso aqui, vamos considerar corrida. Então, a eficiência muscular no ciclismo e no ciclo ergômetro é relativamente baixa, é de um pouco menos de 25%, né? Porque durante no ciclismo, né, meus músculos operam predominantemente em concêntricas, gerando trabalho positivo, e a eficiência do trabalho positivo é de 25%, né? É baixo. Enquanto que na corrida eu adiciono ações excêntricas, onde a eficiência é 4 vezes maior. Ela pode ser de 100 ou até um pouco mais alto do que 100% essa eficiência dessas ações excêntricas. Então isso vai gerar uma eficiência muscular mais alta na caminhada em velocidades altas e corridas. Vai ser assim. Porém, a eficiência de transmissão do ciclismo é muito boa. Quase todo o trabalho mecânico que eu gero
no pé de vela, nos pedais, eles são transmitidos para o ambiente de uma forma muito melhor do que na corrida e na caminhada, tá? Então a eficiência de transmissão é baixa na caminhada e na corrida, o que resulta numa eficiência total sempre melhor, inclusive para o cicloergômetro, ou seja, essa eficiência muscular ela é mais do que compensada por uma eficiência de transmissão muito boa, tá? E aí vem a questão da importância da postura no ciclismo, porque tem a resistência externa, né, inevitável da barreira do vento atuando, a tecnologia melhorando a transmissão na bicicleta internamente, mas o limite é muito baixo, porque a tecnologia é muito alta, há pouco para se melhorar, mas mesmo assim se investe muito em materiais mais leves, em sistemas de transmissão otimizados, né, e cada pequeno ganho sobre isso resulta num ganho em desempenho, porque são atividades feitas durante um longo tempo, tá? Toda essa tecnologia já é menos importante na caminhada e na corrida, embora tenha também agora, por exemplo, na corrida, tem toda uma discussão do uso dos calçados com a barra de carbono ou de outros materiais, né, que melhoram o uso de uma energia elástica, que vai estar relacionada a essa eficiência muscular melhorada, e não é só muscular, é eficiência também da unidade músculo-tendão. Eu vou ter estruturas que vou poder usar de modo mais elástico também como uma órtese, como uma estrutura externa auxiliando, como se eu colocasse molas embaixo do meu pé com esse tipo de calçado. E isso tem dado um resultado bem interessante, inclusive agora estão até pensando em colocar isso como, regulamentar isso como regra, porque o auxílio tem sido bastante importante. Por outro lado, né, quando eu faço exercícios no cicloergômetro ou versus na esteira, a funcionalidade no cicloergômetro é baixa. Tem que ter cuidado com pacientes, né? A segurança é muito alta no cicloergômetro, porém a funcionalidade é baixa. Meu aluno, quando treina só no cicloergômetro, depois ele vai para atividades da vida diária, ele sente falta dos exercícios que são antigravitários, que colocam eles também numa condição de desequilíbrio, etc. Então, essa funcionalidade é relativamente baixa. Pode ser útil em algumas fases de treinamento, mas na saúde ela tem um certo limite, isso deve ser considerado por essa baixa aplicação sobre a questão da funcionalidade, enquanto que caminhada e corrida é muito mais funcional, porque tem a ver com movimentos, obviamente, que nós fazemos no dia a dia, né? Porém, a segurança é menor, eu tenho que ter um cuidado maior sobre isso, porque o risco de quedas, etc., exatamente porque eu coloco o meu aluno em desafio constante, né, de mobilidade, né, e estabilidade, exige também uma questão de um cuidado de segurança, especialmente com pacientes ou alunos que tenham um maior risco de queda, né? Muito bem. E aqui eu tenho um resumo, então, como eu trouxe para vocês lá dos saltos, né? O trabalho mecânico é uma medida de carga externa, que muitas vezes pode ser representada como GPS, distâncias, altimetria do exercício, é usado muito em provas de montanha, né? Trilhas, etc. O pessoal tem usado essas medidas. E o custo metabólico tem relação com uma carga interna, né, com um marcador que represente a função do organismo mais interno, que pode ser a frequência cardíaca, a percepção de esforço, né, que envolve também aspectos psicossociais, que são bem interessantes também para o exercício, que nós vamos falar mais à frente, mas também medidas mais ligadas apenas à parte metabólica, que aí vem a concentração de lactato, consumo de oxigênio, por exemplo. Tá? Durante o semestre, nós vamos ver também que a eficiência, essa muscular, ela tem relação com os mecanismos minimizadores do gasto de energia. Especialmente quando eu for falar das questões de marcha, elas vão aparecer ali. E vão ser duas importantes. Na caminhada, eu vou ter o mecanismo pendular, que vai auxiliar numa eficiência de exercício, bastante, né? Vai ter uma importância alta, enquanto que na corrida vai ser baixa essa participação desse mecanismo pendular, tá? Que tem relação com a possibilidade de troca de energia cinética versus potencial, tá? Porém, na corrida, o mecanismo elástico vai estar atuando bastante, tá? E vai estar atenuando o aumento do gasto de energia a partir do uso, então, dessas propriedades viscoelásticas que nós temos em tecidos principais ali, como músculos e tendão.
Forças de impacto são baixos na caminhada, enquanto que na corrida são altos. Então, atenção para a questão de lesões, que é muito alto, inclusive, em corridas, ou movimentos que geram corridas, né, práticas corporais, como esportes, etc. Por outro lado, a intensidade metabólica, né, ela é bastante alta na corrida, então ela é uma estratégia de exercício que muitas vezes pode ser útil para atingir zonas de adaptação, né, intensidades de adaptação, que na caminhada vai ser um pouco mais limitada, em sujeitos com baixo grau de condicionamento físico. Claro que a caminhada vai ser bem útil, mas muitas vezes chega a um certo limite, e apenas em intensidades relativas à corrida que vai ser possível melhorar aspectos de aeróbicos, né? Por exemplo, de adaptação metabólica, né? Então também tem essa utilização desses mecanismos relacionados a uma eficiência geral, tá? E alguns marcadores importantes ali que nós vamos conversar bastante, por exemplo, forças de impacto nesses tipos de exercício, tá? Ou outros tipos de exercício que sejam similares, né, à caminhada e corrida. E é isso. Por hoje é isso na aula, pessoal. Espero que vocês façam aquele exercício dos cálculos também, executem isso também, e se não fizerem, eu vou fazer também. Boa continuação para vocês. Até mais.